dia, boa tarde, boa noite. Apresento mais um episódio do A Palavra é Tua podcast. Nesse episódio super especial, nós vamos dar continuidade à série Segurança do Paciente e vamos falar sobre a Meta 4, Cirurgia Segura. Em 2005, a Organização Mundial da Saúde apresentou 7 milhões de incidentes relacionados à assistência à saúde voltados para o processo cirúrgico. E metade desses pacientes tinham alguma consequência ao longo da sua vida. Então, nós vamos falar hoje da importância da Meta 4 e de oferecermos segurança, qualidade no momento desse procedimento cirúrgico. Para falar conosco sobre essa temática tão importante para os nossos dias atuais, eu apresento a enfermeira Giovana Moria. Giovana é uma parceira de muitos anos e é doutora em ciências pela Universidade de São Paulo e também atuante na Sociedade Brasileira de Enfermeiros em Centro Cirúrgico. Giovana, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar, compartilhar a tua experiência conosco nesse momento. E eu gostaria que, para a gente iniciar, que você falasse um pouquinho da sua trajetória frente ao bloco operatório, como é que você escolheu essa área, essa especialidade na enfermagem e também junto à Sociedade Brasileira de Enfermeiros em Centro Cirúrgico, contribuindo para o desenvolvimento das melhores práticas voltadas para o bloco operatório. A palavra é tua, Giovana. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, Letícia. Realmente a gente é parceira de longa data e é um grande prazer estar aqui com você hoje. Falar um pouquinho da minha história, principalmente conversar sobre esse tema, é muito, muito motivador para mim. Eu vim do interior de São Paulo há muitos anos atrás, a gente não fala idade, né, Lelê? Há mais de 25 anos atrás, meu sonho sempre foi trabalhar no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Na época tinha a Dona Lore, e quando eu vim de Ribeirão para São Paulo, o Oswaldo Cruz não pegava profissionais sem experiência. Sim. Então eu trabalhei na Beneficência Portuguesa, que foi uma escola para mim, e tive aprendizado em todas as áreas da enfermagem. Todas não trabalhei em UTI, mas pronto-socorro, unidade de interação e, por último, um pouquinho em centro cirúrgico. E fiquei 1 ano e meio, 2 anos na Beneficência, passei de novo no Oswaldo Cruz e falei, agora eu queria trabalhar aqui, já tenho experiência, já me achava experiente. Eu fiz prova para unidade de internação, mas a Leila, na época, que era a psicóloga, falou, olha, tem uma vaga para centro cirúrgico que a gente precisa preencher. Você gosta de centro cirúrgico? Eu falei, olha, é o que eu menos sei trabalhar, mas eu quero trabalhar aqui. Então, se a vaga é para centro cirúrgico, eu faço a prova. Fiz a prova e a área que me foi direcionada no Oswaldo Cruz foi o centro cirúrgico. Muito desafiador. Inicialmente, porque no Oswaldo Cruz, você sabe bem, nós somos enfermeiros assistenciais. Sim. E eu, na época, não sabia ligar um bisturi elétrico, eu não tinha noção do que era circular realmente uma sala. Eu tinha feito coberturas, né, no centro cirúrgico. Aprendi muito, cresci bastante como experiência dentro do Oswaldo Cruz, fiz mestrado, doutorado por problemas da prática assistencial dentro do bloco operatório. E como é que eu cheguei na SOBEC? Eu tive 2 líderes, né, que foi a Joana e a Giane, que eram presidentes da Sociedade Brasileira de Enfermeiros, da SOBEC, e eu fazia trabalho para elas nos bastidores. Né? Eu nunca fui, eu ia nos congressos, achava tudo muito lindo, me encantei pelo mundo de bloco operatório, e fazia nos bastidores. Sim. E fui convocada mais para frente para fazer parte da diretoria da SOBEC. E aí foi assim, entrei no secretariado, depois comissão de assistência, e aí cheguei à presidência por 2 gestões, e atualmente hoje eu sou
do Conselho Superior, por ser ex-presidente, e faço parte dos comitês de gestão, comitê de CME, e realmente, você disse bem, nós temos aí uma sociedade muito bem representada, que não só nacionalmente, mas internacionalmente, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. Então, um pouquinho da minha história é essa. Hoje eu carrego bandeira de bloco operatório, né, de centro cirúrgico, centro de material de esterilização, recuperação anestésica, e é isso aí. Não, parabéns, Giovana, que coisa maravilhosa, né? Você já tinha esse ideal, né, de bloco operatório, se preparou, né? E tenho certeza que você tem contribuído muito para as questões de organização, de qualidade e segurança, dentro da complexidade que é o bloco operatório. Você é uma referência e por isso que eu quis te convidar para compartilhar um pouco da tua experiência na assistência ao paciente cirúrgico e também na gestão, como isso é importante, né? Muito bom. Então, queria que você falasse, né, qual é a tua opinião, qual a importância de termos uma meta especificamente voltada para o ambiente cirúrgico? Bom, eu acho que quando a gente adota protocolo de segurança do paciente, nós estamos, assim, sempre promovendo a qualificação do cuidado em saúde, né? Acaba sendo um balizador do nosso cuidado. Então, essas recomendações de protocolo de segurança, essas ações em hospitais e clínicas colaboram para o melhor atendimento. Afinal, eles foram inspirados em problemas que a gente tem na atividade de rotina dessas unidades de saúde. No bloco operatório não pode ser diferente, né? A gente sempre preza, né, de o paciente estar informado, o paciente informado também é sinônimo de boa prática clínica, e quando a gente fala de meta 4, uma meta de segurança do paciente no ambiente cirúrgico, a gente tem um paciente que muitas vezes, ele já chega desacordado, ele já chega com um pré-anestésico realizado, e nós somos os olhos deles. Então, se me pergunta qual a importância de ter uma meta específica no centro cirúrgico, no bloco operatório, para mim é a gente falar de segurança, da gente estar assim, pegar na mão mesmo, vem aqui, é o único cuidado que a gente não tem acompanhante dentro da unidade hospitalar. Então, nós temos que ser realmente muito seguros das nossas práticas, para que a gente faça a cirurgia correta, no paciente correto, no local correto. Isso vem lá do pré-operatório. Então, essas informações devem ser coletadas antes, a gente atuar ali dentro do centro cirúrgico e que isso permeie também no pós-operatório. É isso. Muito bom, Giovana. Você trouxe uma questão super importante, que é o paciente já chega sedado. Nos últimos anos, algumas instituições não têm adotado a prática de não dar o pré-anestésico, e o paciente vai para o bloco operatório, vai para o centro cirúrgico acordado e participa, inclusive, do primeiro checklist que é realizado antes da indução anestésica. Você podia comentar um pouquinho, você tem essa experiência, e eu digo sempre, né, que anteriormente a maioria dos pacientes chegavam sedados, mas hoje tem vindo um movimento muito forte que o paciente também é uma barreira para o acontecimento de um incidente, de um evento adverso. Poderia comentar um pouquinho? Com certeza, Lei. Eu acho que não tem como a gente falar de segurança pensando só nos profissionais que estão envolvidos ali no processo de cuidar. O paciente, ele é parte fundamental, paciente familiar. Então, hoje sim, a gente tem alguns pacientes que chegam sem pré-anestésico, e isso realmente é uma tendência, mas a gente tem crianças, a gente tem idosos, a gente tem alguns pacientes que a gente precisa dessas informações prévias. Então, como a gente faz? A gente perguntou dos 3 momentos da realização do checklist de segurança, do time-out na sala de cirurgia. Eu não consigo pensar em não ter a participação ou de um familiar ou do próprio paciente no primeiro momento, que é antes da indução anestésica.
Então, antes do paciente ser anestesiado para um procedimento cirúrgico, eu preciso revisar com ele as informações que ele recebeu daquele procedimento. Ele sabe do que ele está fazendo, do que ele vai fazer, confirmar os dados de identificação, se ele tem um sítio demarcado para aquela cirurgia, isso é muito importante. Então, isso faz parte, sim, do primeiro momento do checklist de segurança antes da indução anestésica. Além de outros, né, que a gente vê também de revisão de riscos, informações sobre anestesia, verificação de equipamentos, o paciente tem alergia conhecida, não tem? Eu preciso não só o que tem na ficha do paciente, mas ele participar desse primeiro momento antes dele ser colocado para dormir, para ficar sedado, ou tudo mais. Então, são algumas perguntas nesse primeiro momento essenciais. Tem risco de perda sanguínea? A gente já analisa isso com o anestesista. É um paciente que já teve histórico de intubação difícil, eu preciso preparar os equipamentos para isso nesse primeiro momento. Então, esse é o primeiro momento do checklist de segurança. A gente tem um segundo momento, antes de começar a cirurgia propriamente dita, que é antes da indução, da incisão cirúrgica. A gente confirma, e é importante quando a gente fala, olha, eu vou fazer o time-out, que todos os membros estejam presentes. Isso é algo que as instituições, às vezes, implementam um checklist de segurança, um time-out, mas a gente não vê isso acontecer. O time-out é feito com só quem está na sala. Eu não tenho ali o médico principal do paciente, o anestesista foi dar uma volta e não responde junto com a enfermagem. Então, é um momento em que todos os participantes do procedimento têm que estar presentes na sala para que a gente verifique que todos os membros estejam presentes, a função de cada um. Então, esse é o cirurgião, o Dr. X, ele vai participar do procedimento, o Dr. Tal é anestesiologista, quem sou eu que estou coordenando esse checklist? E uma coisa muito importante, no passado já o checklist tem que ser comandado por um enfermeiro. Não, ele pode ser comandado por um membro da equipe de enfermagem, um técnico de enfermagem, desde que essa cultura seja implementada na instituição. Isso são alguns questionamentos que são super importantes para que o procedimento seja feito realmente no paciente correto e a cirurgia correta. Tá? A gente pergunta também antibiótico profilaxia nos últimos 60 minutos, isso também é uma coisa muito importante. Não adianta ter feito lá na unidade de interação, lá muito tempo atrás, no horário do antibiótico, eu preciso repetir a dose 60 minutos antes da incisão cirúrgica. Confirmar algo muito sério, todos os materiais foram realmente esterilizados, a gente tem como confirmar isso antes de fazer a incisão na pele do paciente, se a gente tem exames de imagem disponíveis na sala, isso, então, é o segundo momento do checklist de segurança. E um terceiro momento, que é o sign-out, que a gente fala, e que esse é um pouco mais complicado da gente ver acontecer, é a gente confirmar depois que terminou, olha, terminou o procedimento, eu vou confirmar, doutor, o nome do procedimento qual é? Vamos, antes de fechar a incisão de pele, contar os instrumentos, contar compressas e agulhas. Ah, mas dá muito trabalho, não importa. Sim. Porque quando a gente tem um evento adverso, é muito pior para o paciente, para o cirurgião, para a imagem do hospital. Então, essa cultura tem que estar para todos e a gente tem que sentir parte dessa importância, né? E também algo que hoje a gente não vê, ainda está muito aquém do que poderia ter de segurança, é a identificação de espécimes, a gente confirmar quantidade de espécimes para a gente não perder realmente, isso faz parte, assim, total de um prognóstico ideal para o paciente. E, por último, a gente garantir com o anestesiologista e com o cirurgião quais são as principais preocupações e o manejo desse paciente no pós-operatório. Então, isso são as fases ali do checklist. É importante que ele seja realizado com a maior simplicidade possível, que ele seja aplicável. Não adianta a gente copiar, às vezes, um checklist de uma instituição, de um perfil de cirurgias é diferente do outro, então tem que ter uma aplicabilidade. Ele deve ser possível de ser mensurado também. A gente precisa ter os dados depois de como isso está sendo aplicado.
Nossa, excelente, Giovana, você fez um resumo super Fala, bacana. Beli. Então, são 3 momentos críticos, né? Antes da indução anestésica, antes da incisão cirúrgica e também antes do fechamento do paciente sair da sala, né? E são momentos importantíssimos, né? Então, no primeiro momento, eu gosto sempre de salientar, né, 2 coisas importantes, que são os termos de consentimento assinados e a demarcação da lateralidade quando se aplica. Era um grande desafio, né, principalmente no início. E você trouxe muito bem, né, a importância da participação de todos os profissionais nesse momento, né, e a condução, né, que pode ser feita por qualquer pessoa da equipe, e isso, de alguma forma, me parece que divide, responsabiliza os participantes, né? Então, ainda nós temos esses desafios. Quais você acha que são hoje os principais desafios? Porque a gente acho que evoluiu nesse tempo, né? Vamos dizer, há 10, quase 15 anos, né, de um programa de segurança do paciente. Eu acho que, assim, Lê, a implementação de um programa de segurança, de uma implementação de um checklist de cirurgia segura, ele deve ser feito de forma gradual, e envolver toda a equipe que está realizando, toda a equipe envolvida ali nesse procedimento cirúrgico. O que eu daria, assim, o que falta, que a gente vê para engajar as pessoas que se comprometam com isso? Acho que além da resistência, muitas vezes, dos médicos, que isso é muito comentado, existe resistência de médicos, dos cirurgiões, em fazer o checklist, a gente precisa de um comprometimento da alta direção. Isso tem que vir de cima, né? A falta da valorização, às vezes, desse protocolo, desse serviço, a gente não consegue colocar lá na operação que essas funções sejam desempenhadas de forma correta. Então, eu acho que entender da importância desse processo por todos, a gente criar uma cultura realmente de segurança dentro do ambiente hospitalar ou de uma clínica, para que todos consigam saber o seu papel e a sua execução dentro desse contexto. Excelente, é uma decisão institucional, né? Estabelecer e fazer acontecer protocolos de segurança, né, Gi? Exato, não é opcional. Traz força, né, para todo o processo, não é? Exato. Muito bom. Eu queria trazer, Gi, nesse momento, um estudo de 2019, de Gutierrez e colaboradores, e eles avaliaram a adesão aos objetivos do programa Cirurgias Seguras, né? Cirurgias Seguras Salvam Vidas em Centro Cirúrgico, a partir da perspectiva de enfermeiros. E eles verificaram que a adesão aos objetivos foi adequada, embora tenha sido em torno de 65%, mas também identificaram fragilidade, especialmente em relação à prevenção de nível events. O que são esses nível events? Dentro do contexto assistencial, é um incidente tão grave que não deveria acontecer e que são evitáveis, né? Então, a gente precisa da participação de todos os profissionais. E tem um boletim da Agência Nacional de Vigilância Sanitária colocando, né, o relatório de 2014 a 2021, eles mostram que os principais incidentes relacionados à assistência à saúde voltados para o ambiente cirúrgico foram a retenção não intencional de corpo estranho em paciente após a cirurgia e óbito intraoperatório ou imediatamente pós-operatório em pacientes classe 1, que são, a princípio, pacientes saudáveis, né? E você trouxe, né, comentou que o terceiro momento, que é o sign-out, é isso? Isso. Que é a importância, né, de a gente fazer o checklist, contar o número de compressas, né, de pinças, e fazer fazer esse checklist, a importância disso ao final. Você poderia comentar um pouquinho, na sua percepção, essa questão teve uma grande evolução ou não? Eu acho que, assim, quando a gente fala de implementar, como eu te disse, um programa de segurança, ele não é fácil, né?
o engajamento é algo que ele não vai ser conquistado da noite para o dia. É um processo contínuo que exige atenção constante. Então, quando a gente fala que a gente alcançou o nível de engajamento, dentro de um grupo, a gente precisa realmente, eu reforço aqui, ter uma cultura forte, clara, que vai definir os valores, a missão e o propósito do que a gente está fazendo. Ela tem que estar alinhada com a expectativa de todos, né? Isso está acontecendo sim. Você perguntou assim, o que é um Never Event? É algo que não deveria acontecer, que pode causar um dano permanente, irreparável ao paciente ou até um óbito, e muitas vezes ele poderia ter sido evitado. Então, são eventos que poderiam ter sido evitados e que a gente não fez a gestão de riscos de forma correta, né? Então, como é que a gente faz isso? A primeira coisa é a gente assumir que a gente pode errar. Se a gente comparar, existe muita hoje a comparação da aviação com os cirurgiões, com a cirurgia segura, e tem até uma pesquisa que eles fizeram com os cirurgiões e com os pilotos da aviação. Se eles achavam que eles erram, mas a gente erra. E aí, quando a gente olha para essa pesquisa, 100% dos pilotos falaram que sim, a gente erra. A gente é passível de falas e a gente erra. Cirurgião, 30%. Então, primeira coisa é a gente entender que a gente pode errar sim. E como que a gente faz isso? Melhorou? Claro que melhorou. A gente tem hoje uma implementação, já temos anos, né, de implementação do checklist de segurança, cirurgias salvam vidas, a gente tem aí os manuais, o primeiro momento, o segundo momento. Então, isso vem, essa cultura ela tem sido disseminada cada vez mais. Mas, ao meu ver, Lê, a gente está muito, realmente, aquém de ter uma prática ideal dentro das instituições por falta de engajamento, por falta de conhecimento e por a gente não gerenciar os riscos, que são muitos, que podem acontecer dentro das instituições de saúde. Eu acho que é isso. Uma outra coisa é a gente mostrar com evidências. Quando a gente consegue mensurar, a gente entender que o feedback é sempre um presente. Ele é um presente quando eu quero mostrar que a gente está indo bem, está no caminho certo, a gente conseguiu mitigar os riscos, nós melhoramos a nossa taxa de Never Events ou de qualquer outro evento relacionado à segurança, mas a gente ainda tem algumas coisas a serem encaminhadas. E que isso seja transparente na unidade de saúde, dentro das instituições. A cultura de segurança e a cultura justa. Não ter uma cultura punitiva. Isso é muito importante também. Tudo deve ser conversado e entender que não é um processo, não é algo individualizado. Se isso está acontecendo, é porque a gente precisa debruçar em cima, estudar junto o que a gente pode fazer melhor para que não aconteça novamente. Eu acho que, ao meu ver, são essas perspectivas que têm melhorado, mas a gente ainda tem muito que percorrer esse caminho. Excelente, Gi. Como é difícil. A gente precisa enfrentar, porque nós somos humanos, somos passíveis de erro, e a gente precisa enfrentar, conhecer, né, as nossas fragilidades, né, os incidentes que ocorrem na nossa prática, para que a gente possa rever processos, né, fazer uma análise crítica, por que aconteceu, a causa raiz de um evento, de um incidente, né? Você já comentou, né, da importância desse monitoramento, da gente dar um feedback. Tem algum indicador que você considera imprescindível para essa prática? Para garantir, né, essas melhores práticas? Eu acho que, assim, tem vários, né, mas eu acho que a gente medir como está sendo realizado. Olha, eu implementei a cultura aqui de segurança, eu faço o checklist cirúrgico, né, o time-out. Eu consigo mensurar isso? Quanto a gente está... Tem alguém que eu consigo marcar esses dados? Identificação do paciente, marcação correta, confirmação do procedimento, isso está sendo feito? Porque não adianta só a gente fazer. Quantas cirurgias a gente conseguiu fazer o time-out? Mas se ele está sendo feito de forma correta. Então, esse indicador, para mim, é fundamental. A gente chamava, na instituição que eu trabalhava, de time-out perfeito. Então, foram
como eu falei, é gradual essa implementação do checklist. Primeiro, assim, quantos checklists a gente está fazendo para todos os procedimentos ou não? Isso já estava implementado como cultura da instituição, mas o quanto disso está sendo feito de forma correta? A gente está perguntando realmente, tem segurança, estou fazendo todo o checklist de forma correta ou não? Então, eu acho que isso é um indicador que nos dá parâmetros, não adianta a gente só falar que faz e não fazer de forma correta. Tem alguns indicadores, né, que estão até na Organização Mundial de Saúde, como a taxa de óbitos dentro do ambiente operatório, ou 24 horas depois, isso nos dá um indicativo também que algo aconteceu do procedimento cirúrgico, taxa de infecção de cirurgia, de cirurgia limpa. Então, tem alguns indicadores que fazem parte ali do contexto de segurança do paciente cirúrgico, que são importantes e cada instituição vai atrelar a especialidade que ele atua. Ai, excelente, Giovana. Não adianta pôr um quadro bonito na parede e falar que faz, não é? Exatamente. Ou no papel, que aceita. É mostrar os eventos, o quanto estão acontecendo. Acho que outro indicador é isso. Eu tenho um evento catastrófico, quantos eventos foram catastróficos, quantos foram de média gravidade, baixa gravidade. Então, isso também são indicadores importantes para a gente saber como a gente está indo na curva ali de segurança. Ai, excelente, Giovana. Giovana, nosso tempo já está assim, né? Não é a nosso favor, né? Então, gostaria que você, agora, para a gente finalizar, que você desse umas dicas para os nossos ouvintes que gostariam de implementar, né, uma cultura de segurança dentro do bloco operatório e de implementar esse checklist que estão começando. Que dica você daria para essas pessoas? Olha, Lê, eu respondo para você com alguns questionamentos, né? Assim, para a gente, eu preciso primeiro mapear, vamos fazer um diagnóstico situacional. A gente tem definições de metas para a segurança do paciente, essas definições estão claras, divulgadas para todas as áreas, foi o que a gente conversou aqui. Existem protocolos e procedimentos desenhados para a gente melhorar essas práticas nas atividades de risco. Esses documentos, não adianta eles só ser bonito, como você colocou, que eles refletem a minha prática. Então, acho que essas são dicas importantes. A gente tem algum instrumento de um sistema de reporte para a identificação dos eventos que acontecem dentro da instituição. Então, isso a gente vai se perguntando, e se não tiver, a gente precisa criar. Como é que ocorre, se eu tenho lá os eventos adversos, como é que ocorre o tratamento desses eventos adversos? Como eu falei para vocês, é uma abordagem punitiva, é sistêmica, existe uma cultura justa dentro da instituição, essas lições aprendidas, elas são divulgadas, compartilhadas, tem uma comunicação transparente, né? A gente age com transparência não só com os profissionais, mas com os pacientes, a gente tem um retorno disso, com o disclosure com o paciente ou não. Então, acho que isso tudo são dicas para a gente mostrar que há uma cultura de segurança implementada na instituição e ela atinge todos os funcionários, quem está ligado no processo e também o paciente e familiares para que isso tenha valor, né? E a gente chegue numa organização de alta confiabilidade. Porque existe uma diferença, né? Eu tenho uma organização de saúde de alta confiabilidade e eu sou só organização de saúde. E aí, quando eu penso que eu tenho a crença de que algo pode ser errado, eu tenho uma instituição de alta confiabilidade. Não aquilo que vai dar tudo certo. Pode dar errado, então eu gerencio os riscos para aquilo. Acho que enfrentar a realidade, né? Exatamente. Excelente, de conhecer como é a sua instituição, fazer uma análise situacional, preparar os profissionais, não é? Trazer os protocolos a conhecimento de todos, para depois a gente fazer esse monitoramento. Exato. E acho que acima de tudo é ter humildade, né? Para buscar, entender e aprender o que não se conhece. Acho que isso é fundamental. Muito bom, viu? Excelente. E às vezes a gente tem, né, dentro do próprio ambiente cirúrgico, que é um ambiente de alta especialidade, né, Gi? Então, às vezes as pessoas acham que, né, não tem a humildade de achar que também erram, que as coisas podem acontecer, não é?
porque é encantador, né? É um ambiente tão complexo e encantador. Mais da conta. Né? E eu Então, falo em todas as frentes, né? A gente tem que pensar centro cirúrgico, mas o centro de material e esterilização, o cuidado indireto não é menos importante, a recuperação anestésica, então faz parte ali do pré, durante e após nesse contexto. Tudo é importante para a gente dentro do bloco operatório. É um coração de um hospital que é essencialmente cirúrgico, não é? De todos, exatamente, na realidade, não é? Gi, adorei falar com você, muito obrigada pela sua disponibilidade na tua agenda, né, que eu sei que é complexa, então obrigada por ter aceito o convite e por compartilhar de forma tão tranquila, tão, né, faz tanto parte da tua vida, obrigada, de uma forma tão tranquila e tão boa, isso que traz, na realidade, significado para as pessoas, compreensão, para que elas realmente possam implementar melhorias no seu dia a dia. Tenho certeza que contribuiu para uma reflexão para os nossos ouvintes, viu? Muito obrigada. Meu. Um beijo grande, foi um prazer. Obrigada. Obrigada mais uma vez pela sua companhia conosco e até o próximo episódio. Espero que vocês tenham aí feito uma boa reflexão dessa meta 4, para que cada vez mais a gente possa promover cirurgias seguras que salvam vidas. Um grande abraço.